Mais uma vez estamos aqui de volta, trazendo a nossa minissérie de vídeos para vocês, de perguntas e respostas sobre Shuumatsu no Valkyrie, onde a gente seleciona as melhores perguntas que vocês fizeram lá no nosso post da comunidade para responder suas dúvidas e perguntas, e dessa vez inclusive com dúvidas dos nossos próprios membros do canal, que vão ter uma vantagem já de aparecer no começo do vídeo. Mas sem mais enrolações, vamos logo começar com todas as dúvidas. O historiador Jonathan Rock, por que chamaram Rajun de Papias? Primeiro de tudo, Papias é o nome original do rei demônio do sexto céu, relacionado diretamente ao budismo, do mesmo jeito que o Buda também no budismo é chamado de Shaka ou Shayakuni. Então, praticamente Papias é uma forma budista de você dizer o nome do Rajun, já que a palavra Rajun vem praticamente do jeito que você fala o nome dele com os kanjis em japonês. E também outra forma muito curiosa de você falar o nome do Rajun é Mara, por causa que esse personagem veio direto do budismo como o inimigo mortal do Buda. Yamado, acha que teremos uma luta de Nostradamus versus Odin por ele querer se vingar porque o Nostradamus quebrou a Bifrost? Na minha opinião, provavelmente sim e provavelmente não. Os dois já estão relacionados, além desse fato, também com previsão do futuro e conhecimento, porque os dois conseguem fazer isso em algum tipo de jeito, já que Nostradamus é um profeta e o Odin consegue sim ver o futuro normalmente se você levar em base da mitologia, já que no Shuumatsu não temos como ter 100% de certeza antes que venha a sua tão esperada batalha. Mas eu admito que uma batalha entre os dois seria muito emocionante e maravilhosa de se ver. Koruki Takiyama, a arma de Jack, as luvas, realmente podem ser consideradas a Volund mais apelona do anime? Em questão de Volund dos humanos, sim, com toda certeza. Essa arma divina, ou Volund, é a mais roubada, principalmente por causa do poder de transformar qualquer coisa que toque numa arma divina, mas também tem suas desvantagens de só ser útil em um campo como o do Jack Estripador, que lhe pediu para lutar em Londres. Mas lembrando mais uma vez, a arma divina suprema, ou o tesouro divino supremo, é a do Buda, que foi até mencionado no anime para quem quiser ver no último episódio. Luiz Marcos 4489. Se Leônidas não vencer a 9ª rodada, como ficará a teoria de que o deus principal de sua religião ou mitologia deve vencer? Por essa lógica, Anubis e Susanoo deveriam morrer? Provavelmente, essa teoria tem duas maneiras. Ou ela vai acabar sendo quebrada de uma só vez, ou, como sempre, pode ser uma teoria que o fandom vai considerar que ela só tem um erro básico e que continua sendo quase que infalível. A mesma coisa se aplica, mais ou menos, à teoria das capas, já que o número estava do lado do Thor quando foi lançado. Mas sendo bem sincera, vendo o destaque que o Leônidas já está tendo no começo dessa 9ª rodada, incluindo, eu espero que ele tenha mais destaque ainda no próximo capítulo, tirando o próprio Apollo, ele tem grandes chances de conseguir vencer essa rodada. Cabeludo desenhista. A pergunta foi meio longa para ele, então eu vou dar uma encurtada para vocês conseguirem entender melhor. Por que o Buda não morreu e o Zero permaneceu morto na 6ª rodada, sendo que no Volund as almas se conectam e morrem juntas, como por exemplo, as valquírias que se conectaram morreram junto com os humanos. Isso quer dizer que o Zero provavelmente ainda esteja vivo? Vamos lá! Essa pergunta foi muito interessante para começo de conversa, porque o Zero, se vocês notarem bem na 6ª rodada, não morreu no Ragnarok, já que o próprio Rajun mencionou que devorou ele. Então essa foi a maneira exata de como o Zerofuku morreu na batalha, e como as almas mortas vão direto para Valhalla, que é onde eles estão, a alma do Zero ainda existe, por causa que ela continua no ciclo de reencarnações
e não foi apagada como todas as outras deveriam ter sido. Então, logicamente, a alma dele não está destruída. E também foi dessa maneira que ele conseguiu se encontrar com Buda para fazer a Volund, já que ele, logicamente, está lá no Valhalla. E provavelmente a mesma coisa se aplique também aos amigos e também a Lilith, que estão lá esperando o próprio Beowulf. Além de que, se vocês se lembrarem mais ou menos bem, lá na quinta rodada de Raiden vs Shiva, o próprio Raiden queria desfazer a sua Volund com o objetivo de fazer a Trude sobreviver à batalha. Logo, tem sim uma maneira de um dos dois sobreviver, e o Buda só explorou essa pequena vantagem, sem falar que ele é o criador do Samavadana. E se alguém consegue achar uma forma de sobreviver ao Volund, é o próprio criador dela. Mestre Gaara 981. Caso Buda fosse lutar pelo lado dos deuses, haveria algum humano com chance de vencê-lo? Até o momento, para mim, eu não acho que exista um humano que seja capaz de bater pau a pau com Buda, ou pelo menos ter uma pequena chance de vencê-lo, principalmente por causa daquela habilidade roubada dele de visão do futuro, onde ele pode ver a flutuação da alma de alguém. E no Shumatsu, nenhum humano tem a alma obscura ou é rápido o suficiente para enganar sua própria alma. Então, a não ser que apareça algum humano daqui pra frente com pelo menos potencial de mostrar seus poderes para superar o Buda, não acho que ele seria derrotado tão facilmente. Não é à toa que até o Zeus mencionou que ele seria um dos deuses que ficariam mais pra frente, lá no final do Ragnarok, assim como o próprio Zeus também deveria ficar no final. Lady 6742. Sinto muito, eu não entendi o começo da pergunta, infelizmente, mas ela fez uma segunda pergunta e é para ela que nós vamos diretamente. Quais deuses você acha que o Buda ganharia no X1? Em vez de eu mencionar todos os deuses que iriam poder perder contra ele, eu acho melhor mencionar os deuses que venceriam o Buda para que vocês conseguissem entender os outros que perderiam, já que a lista é bem mais curta. Eu acho que o Buda vence todos os deuses, menos Bel, Thor e Zeus. Porque mesmo com a visão do futuro, a capacidade de poder, de batalha e de ataque desses três personagens, que pra mim estão no topo do verso, seriam altas demais, principalmente a do Zeus e aquele ataque final, entre aspas, que o Bill usou contra o Nikola Tesla. E eu não tenho tanta certeza que o Buda seria capaz, mesmo com a visão do futuro, de evitar uma coisa dessas. Warley Moreno 2989. Você já leu Tenkaichi? Se sim, você considera melhor do que Shumatsu? Sim, eu já li Tenkaichi, não completo, mas eu tô quase chegando nos atuais. O Tenkaichi, pra mim, é superior ao Shumatsu na questão da sua arte que eles colocaram no mangá, que é muito mais bem detalhada, principalmente nos painéis de 2 páginas. E também em alguns certos momentos de luta, onde eles conseguem colocar um pouquinho mais de criatividade do que ficar preso só a combate corpo a corpo. Mas para mim o Shumatsu ainda continua sendo melhor do que ele na questão da sua base, que é praticamente a destruição da humanidade pelos deuses, as batalhas que são mais demoradas e também mais bem detalhadas com histórias longas, e também a história em si do Shumatsu, vocês entendem? Aquele background que a gente tem principalmente lá do namorado da Brunhilde, Sigurd, coisa que o Tenkaichi não tem. É uma coisa básica, que você tem que lutar para que o seu mestre se torne o Shogun e você se torne o maior guerreiro de todos ou o artista marcial de todos. Então meio que o objetivo de lá é meio simples, e eu gosto mais do Shumatsu porque o seu objetivo é muito maior do que isso. Além de que você consegue ver agora, principalmente na Batalha de Leônidas vs Apolo, como que o próprio autor está conectando a batalha de cada humano e cada deus para poder combinar com suas histórias, e não mais só com uma alcunha ou que eles se pareçam em algum aspecto. Guilherme Merinaldi 5171. Caso tenha uma 14ª rodada, será um deus que já foi apresentado no mangá, como por exemplo o Sigurd,
ou um personagem totalmente inédito? E se for um novo personagem, quem poderia ser? Eu acho que poderia ser o Sun Wukong. Provavelmente, eu acho que eles colocariam alguém novo e também da mitologia grega, já que parece que o próprio autor paga pau para todos eles, mas ao mesmo tempo mata a maioria. Mas sendo bem sincera, eu também gostaria que o Sun Wukong aparecesse, ou talvez algum deus nórdico, porque isso seria incrível. A própria base do Shumatsu é nórdica, então por que não abusar desse fato e colocar mais personagens nórdicos? Ou talvez então a filha de Odin, Hela, que é a própria deusa do submundo e que deveria estar junto com Hades, que agora não está mais entre nós. Então meio que vocês poderiam imaginar aí um pequeno plot para tentar encaixar a Hela no meio de toda essa história. Mas eu também não descarto a chance de acabar aparecendo algum personagem que a gente já tenha e queira repetir a sua batalha porque tem energia de sobra, como por exemplo, até mesmo o próprio Thor. Henrico Santos 7362. Qual deus que ainda não lutou você acha que tem potencial para ser um bom personagem e com qual poder? Eu tenho dois personagens que se aplicam a essa resposta. O primeiro é Susanoo no Mikoto, porque ele é outro deus dos mares, assim como Poseidon, além de que é o único deus japonês de verdade que vai aparecer no meio da batalha, já que o Zero Fuku não existe e o Bishamonten praticamente não lutou. E eu quero ver como é que o autor japonês vai representar a sua própria mitologia, e que eu acho também que vai dar mais destaque e atenção para ele. Quem sabe ele também não tem uma personalidade muito incrível, assim como um poder diferente do Poseidon de controlar a água como o outro não conseguia. E o outro deus é Anubis, porque já o fato dele ser o guia dos mortos já presume que ele vai ser um personagem maravilhosíssimo. Mesmo que provavelmente ele acabe se tornando um furry e algumas pessoas não gostem, eu vou gostar dele de qualquer maneira se eles usarem um pouco mais desse fato que ele é o guia dos mortos para dar um poder e uma arma maravilhosa, com uma foice gigante ou talvez um cajado com algum poder tipo do Bel. Vocês não têm noção o quanto isso me deixaria animada. E por último, porém não menos importante, temos Samuel Almeida OX7JX, que foi uma das perguntas que eu mais amei. Quais você acha que serão os lutadores das próximas rodadas? E como você lida com os haters do canal? Provavelmente, as próximas batalhas, eu queria que tivesse uma combinação meio inesperada de personagens, como Okita vs Loki, que eu já tô esperando, ou Odin vs Simohaira e Odin vs Nostradamus. E depois vem o Rasputin vs Anubis. Não acho que tem como melhorar mais do que isso, já que uma batalha de espadachim de Okita vs Sanoo não me parece ser assim tão interessante, tendo em vista que eu já vi vários animes com espadachins. Mas agora vamos para a parte que eu mais amei nessa pergunta. Meus belos e amados haters, a resposta para essa pergunta é eu amo todos vocês. Porque para vocês me odiarem, vocês têm que falar de mim, vocês têm que comentar sobre mim e também ver os meus vídeos. Então eu amo vocês com toda certeza, porque vocês ajudam a engajar o meu canal ao mesmo tempo que reclamam de mim. Mas também quando vocês comentam, o que eu faço é a maioria das vezes ignorar os comentários ou talvez ficar vendo porque eu gosto de ler eles. Mas em geral essa é a maneira básica que eu lido com os meus haters, e principalmente os que entram no meu servidor do Discord. Mas se você estiver interessado, o link vai estar aqui na descrição para que a gente entre, se divirta e converse ainda mais. E esse foi o vídeo de perguntas e respostas desse mês, e eu espero que quem infelizmente não conseguiu aparecer aqui consiga se destacar ainda mais mês que vem com perguntas atuais, interessantes ou que você mesmo acha que merece ser respondida por mim. Ou se vocês quiserem, eu posso ir lá depois nos posts e responder algumas para vocês. Deixe nos comentários o que vocês acham. E eu agradeço de coração para você que ficou até o final desse vídeo e que nos acompanhe em vários outros que nós vamos postar todas as semanas possíveis.
E por último, um momento especial para os membros do nosso canal, especialmente para você, ele amado, que trouxe vários membros novos para nós. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Yamado, Sherilyn Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, Canibal Vegano Trupe, Marco Venâncio Casimiro, Rian Uchiha 2.0, Kuruki Takayama e Nagati.